Então, sei que pareço o Louro José, né? Brincadeira. Que bênção estar aqui. Amo G3. Vocês sabem que as pessoas não têm feito muitas conferências depois da pandemia, né? A G3 tem se destacado por pensar em nós e fortalecer a nossa fé de um jeito muito profundo. Agradeço demais pelo trabalho deles e por fazer parte disso. Então, eu estou muito grato por terem fortalecido minha fé e prática cristã nos últimos 3 dias e oro para que seja assim na sua vida. Só quero dizer publicamente o quanto sou grato por meu irmão Josh Buice. Ele é um leão, um homem de coragem. E dou graças a Deus pela forma como o Senhor está construindo todo um sistema. Ouso dizer um movimento em torno do ministério desse homem, nesta igreja. Josh Buice. Estou muito animado para pregar aqui na Praise Mill amanhã também. Então, sério, que bênção. Obrigado, Josh, por me receber, Virgil, Scott, equipe e tantos outros. Esse é um time dedicado, então, louvado seja Deus. Não é o Oscar, então não vou ficar agradecendo todo mundo, não. Obrigado. Mais do que as palavras podem dizer, obrigado. Karl Marx foi um de 9 filhos nascidos de Heinrich e Henriette Marx, na Alemanha, que costumava ser chamada de Prússia. Seu pai era um advogado que amava pensadores iluministas como Kant e Voltaire. Embora ambos os pais de Marx foram judeus, com ascendência rabínica inclusive, Heinrich Marx, pai de Karl, meio que se converteu ao cristianismo em 1816, na Alemanha, com 35 anos. Ele foi batizado para não ser banido por uma lei que bania os judeus da alta sociedade. Quando ele tinha 6 anos, Karl Marx foi batizado junto com os demais irmãos. Não é de se admirar que Marx tivesse uma visão cínica e distorcida da religião. Mais tarde, ele a chamou de ópio do povo. Ele se tornou um dos homens mais perversos da história e é o intelectual perverso mais bem-sucedido da história. Mais pessoas morreram com as ideias de Marx do que qualquer outro pensador, e com grande vantagem. A divisão, conflito, raiva e revolução continuam. O que aconteceu na América nos últimos anos ainda é, na verdade, revolução de Marx. Um dos personagens poéticos de Marx, ele às vezes escrevia poesia, de má qualidade, por sinal. Diz: eu uivarei maldições gigantescas contra a humanidade. Personagem de um dos seus poemas. Outro personagem diz: tudo o que existe merece perecer. Veja, Karl Marx não amava a humanidade. Não amava o povo. Ele tentou incitar rebelião e revolução. Ele os odiava. Odiava. E ele ainda consegue uivar maldições gigantescas contra a humanidade. 2 das forças mais poderosas do mundo são uma hipocrisia interesseira. Nesta categoria, tem-se a religião nominal. Religião que você executa apenas para benefício social. E foi isso que o pai de Marx fez. Nada desanima mais uma criança do que quando ela vê um pai ou uma mãe professando, de mentira, uma religião do tipo que Tom Buck acabou de pregar. Ele pregou vigorosamente, inclusive. O prédio tremeu durante aquela pregação. Portanto, a hipocrisia egoísta é uma força extremamente poderosa no mundo. E isso motivou Marx em suas malignidades. Existe uma segunda força poderosa no mundo também. Uma ousadia sobrenatural. É também verdade dizer ousadia santa. Ela é devastadora e gloriosamente poderosa. Em nosso texto de Atos 18, 1 a 11,
Vamos considerar essas duas forças poderosas que estão em conflito nessa passagem. Atos 18, versículo 1, por favor, levante-se nessa sessão final para a leitura da palavra de Deus. No Espírito Santo, Deus diz isso através da pena de Lucas. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar com eles e trabalhar, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto os judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se oporam a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício, justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você. E ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Sentem-se. Oremos. Pai Celestial, obrigado por essa passagem. Obrigado pela sua palavra, que é a palavra de Deus e não de homens. Oramos para que tu nos abençoe agora. E ao terminarmos essa excelente conferência, que tu sopre seu Espírito sobre nós, para evangelizar, para sermos fiéis, para levar as verdades da salvação da palavra que ouvimos, e não apenas valorizá-la, mas proclamá-la em nome do Rei Jesus. Oramos assim, amém. Veremos 4 palavras de encorajamento para evangelizar. 4 palavras de encorajamento. Primeira, à medida que Deus salva através do evangelismo, enfrentaremos perseguições e injúrias. Versos 1 a 8. Segundo, o chamado de Deus é um chamado para não temermos, mas falarmos com ousadia. Verso 9. Terceiro, a promessa por trás do evangelismo é que Deus salvará seus escolhidos. Versos 10 e 11. E quarto, evangelizamos a partir de uma postura de vitória, não de fraqueza. Consideremos agora o nosso primeiro incentivo para evangelizar. À medida que Deus salva pelo evangelismo, enfrentaremos perseguições e injúria. Essa mensagem tem que ver com o título da mensagem do livro de J.I. Packer, de alguns anos atrás, como parte de todo o ressurgimento reformado que ocorreu há algumas décadas já. Nossa mensagem começa em Corinto. Verso 1. Esta passagem que encontramos em Atos 18, logo após o sermão do Josh na noite passada, em Atos 17, chega ao final da segunda viagem missionária de Paulo, que durou de 49 a 52 depois de Cristo. Está registrada em Atos 16 a 18. Paulo desce como um soldado espiritual do BOP, em território hostil, em Corinto, após sua estada em Atenas. Ocorreu tudo bem, nada demais aconteceu ali, como vimos. Mas Corinto era depravada. Corintianizar alguém significa transformá-lo em um selvagem. F.F. Bruce diz isso. Chamar alguém de companheiros coríntios e mulheres coríntias era o mesmo que chamar de prostitutos sexuais. Grande parte dessa atividade sexual maligna, como foi dito há poucos dias, ocorreu no templo de Afrodite. E parte do motivo pelo qual a prostituição no templo floresceu é que Corinto era uma cidade portuária e comercial. Empresários e comerciantes têm dinheiro para gastar.
E por isso, migram para a cidade e gastam em prostituição no templo. Corinto tem portos marítimos tanto do lado leste quanto do lado oeste, permitindo o máximo comércio e trazendo muitos viajantes para lá. Corinto é uma cidade de abundância e acesso, um osso duro de roer espiritualmente falando. No início dessa passagem, logo depois que Paulo chega a Corinto, ele encontra esse casal, Áquila e Priscila, e fica com eles. Por que eles estão em Corinto? Eles estão em Corinto, verso 2, porque Cláudio, o imperador romano, ordena que todos os judeus deixem Roma. Agora, isso pode parecer um detalhe textual, superficial para nós, mas estamos estudando o evangelismo e a soberania de Deus. É a soberania de Deus que traz esse casal para a cidade. Então percebemos o fato de que Deus está mudando as placas da terra para onde quer que Ele queira. E se você estiver prestando atenção, indo cláusula por cláusula, verso por verso, como devemos fazer em nossos púlpitos, não deveria ser apenas um detalhe textual. Deveria encorajar você. Veja, as placas tectônicas estão mudando em nossos dias também. Deus está chacoalhando a terra para deixá-la exatamente como Ele quer que esteja. Parece que nada está de acordo com o plano, não é? Parece que nada está de acordo com os nossos planos, pelo menos. Talvez um pouquinho assim, né? Tudo está designado de acordo com o propósito de Deus. Tudo é perfeitamente designado por um sábio Pai Celestial. Tudo está acontecendo conforme o planejado, não apenas na Bíblia, quando você além seu momento de quietude. O agora está indo de acordo com o plano de Deus. O agora. Sinta-se encorajado. Tudo correrá conforme o planejado, de maneiras que Paulo não poderia ter previsto, nem Priscila ou Áquila. Eles não eram, você sabe, amigos virtuais, que se reuniam e planejavam. É só providência soberana que leva Paulo a ser fortalecido por esse casal em Corinto. Na verdade, os judeus são ordenados a deixar Roma, no verso 2, provavelmente por causa do caos e tumulto na comunidade cristã provocado pelo Evangelho. Veja, o Evangelho causa confusão. Como sabemos, ao longo de todo o livro de Atos, em Roma e em outros lugares. Isso significa que o imperadores, governadores, reis e presidentes, eles não gostam de distúrbios religiosos. Toleram um pouco ao longo da história, mas não gostam muito. E é provavelmente por isso que os judeus são ordenados a deixar Roma. Não que todo judeu esteja se tornando cristão, mas houve um caos associado à comunidade judaica à medida que o evangelho se penetrava. Então observe novamente que tudo isso está acontecendo debaixo da soberania de Deus. Ele está permitindo que haja um caos santo, e isso tem grandes efeitos em cascata, como veremos nessa passagem. Paulo encontra Áquila e Priscila e se hospeda com eles, versos 2 a 3. Seu principal trabalho não é ser fabricante de tendas, ele é fabricante de tendas provisório. Mas Paulo está realizando um trabalho muito humilde e comum do dia a dia. A gente que fica pensando em Paulo como, uau! E deveríamos, claro. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento. Mas o dia a dia de Paulo não tem trilha sonora, tá? Só para você saber. Assim como a sua existência, a minha também não tem. É humilde, simples. Ele faz tendas. Tendas para viver. O que é que você faz para viver, hein? Qual é a sua vocação? Essa é uma palavra melhor, mais reformada. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado de Deus? Parece humilde? Anônimo? Parece que não está acostumado a fazer muita coisa pelo Evangelho, o reino de Deus? O mesmo acontece com o dia a dia de Paulo. Portanto, anime-se, pois Deus usa pessoas humildes, comuns e anônimas, como você e eu.
Ele usa todo esse trabalho acumulado ao longo do tempo para uma colheita gloriosa. Portanto, seja fiel onde você está, e Deus o usará. É isso que Deus faz através de Paulo. Ele está fazendo tendas, sim. Ele está no mesmo setor que Priscila e Áquila, e fica e trabalha com eles. Faz tendas. Mas, verso 4, ele entra nas sinagogas também. Meu, o cara vivia arranjando problema, né? Em todos os lugares onde há uma sinagoga, eles são atraídos como o ferro por um imã. Eles entram e vão atrás de problema. Procuram problema. Eles querem ir às sinagogas onde tem judeus. Paulo quer ir ao Areópago, como vimos ontem à noite em Atos 17, para a área de enfrentamento. Eles buscam a proclamação em todas as oportunidades. Não correm nem se escondem. Eles não têm medo de serem questionados. Eles não temiam ser vistos como imprudentes por proclamarem Cristo. Eles descobrem onde tem incrédulos, vão até lá e não se envergonham disso. Precisamos imitá-los. Paulo, na sinagoga, era um agente de dialética, no termo grego. Ele vai lá e não fica gritando com quem está ao seu redor ou fica calando eles. Ele vai e busca apresentar o cristianismo bíblico e conversar com seus ouvintes. Ele quer conversar, o que chamaríamos de conversa longa hoje, o que é totalmente absurdo. Se você estiver prestando atenção, a conversa geralmente deveria ser mais longa, mas hoje, em 2022, é uma arte em extinção. Duas pessoas não sentam e conversam, e elas nem precisam concordar em tudo, não precisam ficar achando pontos em comum sempre. Apenas conversar e refletir, mas isso está em extinção. É o que Paulo faz há quase 2000 anos atrás em Corinto, numa sinagoga. Ele está argumentando com os judeus. Ele está tentando guiá-los à verdade. Ele deixa claro que existe a verdade e a mentira, no que diz respeito à fé. Portanto, quando você está discutindo ou conversando com alguém, não significa que você tem que fingir concordar. Discordar de alguém não é maldade. Se você discorda de alguém como cristão, isso não é maldoso. Você não fica queimado se discordar de alguém. Manchado no livro da vida. Os apóstolos discordavam direto. Como eu disse, eles buscavam problema por todo o livro de Atos. Mas o objetivo de Paulo é persuadir os judeus e os gregos e os demais, pois ele está tentando conduzi-los à verdade. Ele está apresentando o melhor caso que pode. Esse é o trabalho dele. Ele está fazendo tendas que são honrosas, feitas para Deus, como você na sua vocação, mas o seu objetivo final é ser um testemunho reluzente do Evangelho nessa cidade. E não precisa haver qualquer tensão entre os dois. Você pode ser fiel em sua vocação como cristão, não necessariamente no ministério com o título de doutor antes do seu nome, pode glorificar a Deus em sua vocação e pode glorificá-lo sendo também um testemunho vivo, aonde você trabalha. Talvez você pense, mas os apóstolos evangelizavam muitas pessoas. Eu evangelizo apenas 2 ou 3 no trabalho. E se esses forem seus alvos de evangelismo, hein? E se Deus salvar 2 ou 3 através da sua vida? Quando você chegar à glória, você ficaria feliz? Como a citação de Newton, que Tom compartilhou? Você ficaria feliz por alguém estar ao seu lado no céu, nos novos céus e na nova terra? Porque todos vocês têm 2 ou 3 para serem fiéis, para compartilhar o evangelho. E essas pessoas serão salvas por ele. Inclusive, a propósito, mães, muitas vezes vocês ficam esquecidas na aplicação, né? Mães, mesmo que suas principais testemunhas sejam a responsabilidade do discipulado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependendo de quanto reformado você é, filhos que você tenha, brincadeira, né? Mesmo que seja apenas de 1 a 13 filhos, isso é maravilhoso. Esse é um tremendo campo missionário.
Essa é uma baita colheita de discipulado. Se tiver de 1 a 13, não sei quanto Deus te dará. Mas nunca menospreze isso, ou se sinta desanimado, como se Deus não quisesse ter te dado filhos. Ele dá esses filhos preciosos para você trabalhar para ganhá-los para Cristo e discipular na fé cristã. Faça o melhor que você puder. E se você criou seus filhos, se esses anos já passaram e tudo o que você fez foi tentar mostrar a Cristo aqueles preciosos meninos e meninas, tudo que Deus te deu, bom trabalho! Você já acumulou uma recompensa grandiosa e Deus te dará essa recompensa no último dia. Portanto, não nos enganemos em alguns pensamentos, como só podemos evangelizar se falarmos acerca de 7.000 pessoas ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Alguns recebem de Deus essa incrível oportunidade, louvado seja Deus. Mas também é uma glória testemunhar a 1, a 3, em casa ou no local de trabalho, no seu ambiente educacional, na sua escola, faculdade, etc. e tal. Silas e Timóteo vêm da Macedônia, verso 5. Mas o relato de Atos mostra que Paulo não é bem recebido. Como eu disse, ele vai às sinagogas e ensina diretamente que Cristo é Jesus. Jesus é o Messias. Essa é sua mensagem. Não é em termos incertos. A Bíblia tem um discurso declarativo muito forte. Não é nada parecido com a nossa cultura pós-verdade, como Josh bem explicou ontem à noite. Se você disser uma frase verdadeira, tem que dizer 7 para desqualificá-la, ou suavizá-la, ou se afastar dela, para ter certeza de que não levará um tiro desse ou daquele ângulo. Essa é uma das razões pelas quais na rede social eu prego a verdade lá. Eu não sou nada, eu tenho poucos seguidores, menos que Justin Bieber. Mas se você apenas tenta afirmar a verdade no Twitter, e você tem conversas a seguir e há momentos de nuances, né? Nunca evite simplesmente afirmar a verdade, porque é isso que a Bíblia faz. É isso que Paulo faz. Cristo é Jesus. Essa é sua mensagem. Simples, direta e forte. Ela tem fibra. A pregação de Paulo é apresentada como, não aqui, mas nos evangelhos, no capítulo seguinte que Tom pregou. Eu achei que ele ia pregar meu sermão até, mas ainda bem que ele não pregou. Valeu, viu? Paulo pregava com exousia. Exousia. Anote, eu não tenho um quadro negro como geralmente tenho em sala de aula. Sou professor, né? Translitera-se como exousia. Significa autoridade. Você encontra na passagem de Mateus do Tom e Marcos 1, 22 a 23. Deixe-me ler Marcos 1, 21 para você e então 22. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, ele, Jesus, indo à sinagoga, ali ensinava. Verso 22. E maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo exousia, autoridade, e não como os escribas. Percebe? Não é apenas a pós-modernidade que nos leva a pedir desculpas pela declaração da verdade. Isso é coisa antiga. Nos círculos judaicos, os escribas continuam citação após citação. Eles querem entrar no contexto histórico nas questões filosóficas. E então empilham tudo isso. Eles têm todas as fontes e comentários extra-bíblicos e acham que tem poder nisso. E então eles dariam a você uma declaração muito mediada, em notas de rodapé, achando que por causa de todo o apoio, eles conseguiriam permanecer ou teriam uma boa chance de convencimento. E Jesus era totalmente diferente. Ele apenas declarava as palavras e as deixava suspensas no ar. E são verdadeiras.
A palavra de Jesus é tão forte que quando esses soldados, os soldados maus, vêm prendê-lo, ele diz o seguinte: eu sou ele. No final do Evangelho de João, ele derruba os guerreiros mais temíveis. Os guerreiros romanos eram absolutamente dinâmicos. Eles ainda são uma força de combate incrível, milhares de anos depois em retrospecto. E isso os derruba só por ele ter dito ego eimi. No grego, eu sou ele. Isso é o quão forte a palavra de Deus é. O Cristo é Jesus. Vamos fazer uma distinção. Levar apenas 1 minuto para isso. A distinção entre pregação exousia, ou autoritativa, e partilha efeminada. E quando digo efeminado, não quero dizer que tudo que é feminino é ruim, mas é ruim que os homens sejam efeminados. É ruim que os homens sejam afeminados. Mas é maravilhoso que as mulheres sejam femininas. Sejam, viu? Fiquem tranquilas. Somos diferentes. 1 Coríntios 11 diz isso. Isso não é fundamentalismo. É Bíblia. Mas deixa essa reflexão. Não é ruim ser afeminado se você é mulher. É maravilhoso educar minhas 2 filhas com minha esposa para ser femininas. Ó, que maravilha! Como a masculinidade também é maravilhosa. Mas é ruim para os homens serem afeminados. Pregação exousia, então, vamos continuar, é centrada em Deus, ousada, exegética, expositória, e tem a expectativa de que Deus transformará corações pela verdade divina. O compartilhar efeminado está à nossa volta, no meio batista e reformado, em todo lugar. É como um câncer hoje. É centrado no homem. Tímido, pronto e disposto a ser reprimido por César. César, se você quiser que eu pare de pregar Cristo, eu farei. Na verdade, fico até feliz, porque penso que estou fazendo isso por amor ao próximo. Você quer amar o próximo? Abra sua igreja. Quer amar o próximo? Pregue a palavra. Quer amar o próximo? Não deixe César mandar na sua igreja. Vamos nos submeter ao governo tanto quanto pudermos. Mas não violamos o primeiro mandamento de amar a Deus com tudo que temos para cumprir o segundo mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Não quebramos o primeiro mandamento de amar a Deus, que é basicamente obedecer a Deus, tentando guardar o segundo mandamento. O segundo mandamento sai naturalmente do primeiro mandamento. Vocês entenderam? Portanto, o amor ao próximo deve ser definido com muito cuidado. A gente obedece o governo tanto quanto a gente pode, mas não estamos preparados e nem dispostos a ser calados. Se não fosse assim, teríamos fugido durante esse terrível evento global há 2 anos atrás. Esteja pronto nos dias vindouros. Pronto! Não esteja pronto e disposto a ser calado. Esteja pronto e disposto a ir para a cadeia. Esteja pronto e disposto a pagar o preço. Viva sabiamente. Ame absolutamente o seu próximo de todas as maneiras que puder. Mas a melhor maneira que nós, como povo de Deus, podemos amar é abrir a igreja e pregar o Evangelho. O compartilhar efeminado, além disso, é infinitamente desqualificado, como eu disse, e então tem medo de causar impacto. É assustado. O compartilhamento efeminado opera por uma agenda de gentileza. Entende que se as pessoas pensam que quem compartilha é legal, se as pessoas como cristãos, além do púlpito, pensam que você é legal, você conseguiu. O Evangelho foi reformulado para ser gentil e quisto. É disso que se trata. Produza os frutos do Espírito. Gálatas 22 ao 23. Seja manso, ponderado, humilde e assim por diante.
Todo cristão deve buscar os frutos do Espírito, sabendo que nunca atingirá o ideal nesta vida. Como Tiago 3,2 diz, todos nós tropeçamos em muitos aspectos. Então busque os frutos do Espírito. Todos eles. Mas em nenhum lugar das Escrituras você encontrará qualquer elogio à gentileza mediada pela opinião do homem caído, como seu padrão para a fidelidade cristã. Essa não é uma época para vozes internas. Essa é uma época de ousadia sagrada, assim como o primeiro século. Basta perceber que o calibre de Paulo é grande. A configuração de Paulo não girava em torno da gentileza, mas da coragem. Ele pregou com autoridade. Ele não teve sua masculinidade retirada, como tem acontecido em nossos dias, num sentido comum e amplo. Os homens não podem ser homens em uma área ou outra. Os traços masculinos são agora comumente identificados como comportamento antissocial, enquanto os traços efeminados são identificados como comportamento social. Assunção de risco, agressividade, assertividade, isso é antissocial. Mas empatia e inclusão, isso é aceitável. Homens não têm mais lugar aqui no mundo. Os meninos têm que ficar parados. Eles querem ser agressivos e admiram homens agressivos. E nada mais faz sentido. Os meninos querem correr riscos e ser treinados para fazer isso da maneira certa. Mas nossa sociedade não aceita isso. Bebamos da palavra pura de Deus. A cultura retirou a nossa testosterona, que isso não aconteça mais. Que haja uma recuperação na igreja da exousia, uma pregação autoritativa e viril para proclamar Jesus como Messias. Aqui está como os judeus receberam a Paulo, verso 6. Eles se opuseram e o insultaram. Opa! Veja o quão visceral era o ministério evangelístico de Paulo. Foi ferozmente difícil. As pessoas com quem ele se envolveu não gostaram do que ele disse. Na verdade, a palavra para injuriado aqui no verso 6 é blasfemado no original. Poderia ser traduzida na frase da seguinte maneira: eles se opuseram e blasfemaram contra ele. O ódio por eles era tão forte que era como se eles tivessem violado o seu ser com abusos. Eles essencialmente o amaldiçoaram. Por quê? Por pregar a verdade mais amorosa que existe. Jesus é o Cristo, é o Messias, o caminho da salvação. Não há nada mais amoroso do que pregar Cristo e orar pela salvação dos perdidos. Isso é o que Paulo está fazendo aqui. Por isso ele é odiado. Ele não misturou o pensamento cristão com o pensamento pagão, ou judaico, ou pensamento secular. Ele estava dizendo que a doutrina e cosmovisão deles estavam erradas e que a sua doutrina e cosmovisão estavam certas. O método apostólico não era contextualização ou misturar o evangelho como se faz hoje. Era ousado, definido e diferente da doutrina doentia. Não era mundano, foi melhor, foi celestial, foi do céu. Estas são as palavras do céu que Paulo está declarando a você. E nós devemos fazer o mesmo. Esse é um método duro. Pensamos hoje que se fizermos o que Deus quer, seremos aplaudidos. Mas os apóstolos fizeram o que Deus queria e foram insultados, odiados. Vamos parar de fé efeminada, hein? Vamos parar de tentar subir uma escada cultural. Vamos parar de tentar ser elite. Pare de querer bajulação. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos orar por isso. Procuremos colher os frutos do Espírito. Ame cada fim de semana e depois deixe que Deus faça o resto. Eles se opuseram e blasfemaram contra ele no verso 6. E então o que ele faz? Ele se desculpa? Como eu tenho visto evangelistas e pastores nos últimos dias em vídeo, pedindo desculpas para os incrédulos, porque eles não gostam da mensagem bíblica de salvação e arrependimento? Essa é a era que estamos, hein? Paulo fez isso? Qual foi a sua estratégia?
6b. Ele sacode as suas vestes e diz: o vosso sangue caia sobre as vossas cabeças. Eu sou inocente, agora vou pregar para os gentios. Não é bem o pedido de desculpas, né? A gente fala: puxa vida, Paulo. Olha o que você fala, seu sangue cai sobre suas cabeças. Ele essencialmente os deixa em um estado de julgamento. Ele está tentando convencê-los. É isso que ele está fazendo. É realmente um aviso final para eles. Você está em um lugar terrível, você está em perigo, e ele segue em frente. Ele sai no verso 7 e vai para a casa de Tício, que é cristão. Sua casa fica ao lado da sinagoga, hein? Então ele sai dramaticamente e anda tipo 3 metros. E Crispo, o líder da sinagoga, o segue. Verso 8. E se converte. Ele é salvo. Ele nasce de novo. E não apenas Crispo, mas toda a sua família. Claro, não significa bebês no útero, ou bebês, ou criancinhas. Você sabe, não sabemos a idade de seus filhos, mas não quer dizer que eram bebês. Foram salvos todos que conseguem entender o Evangelho. Como está na Bíblia. Somos batistas, hein? Posso dizer que a era apostólica foi difícil, mano. É? Difícil, irmão. Fala sério. Mas a gente é engomadinho, manso, limpinho, de casaquinho. E esta era é pior ainda. É uma loucura o que estamos vivendo e vendo aqui. A pregação direta nas sinagogas, conflito. Paulo está sacudindo suas vestes, amaldiçoando os judeus. E então, na próxima cena, Crispo, o líder da sinagoga, se converte. O que a ousadia fez? Levou à salvação do líder dos judeus. Não apenas alguém que estava na esquina, ouviu e se converteu, graças a Deus por isso, mas era o homem que lidera a acusação contra Paulo. Ele é abatido em sua incredulidade e é salvo através da palavra do Evangelho. É o que acontece quando você declara o Evangelho com coragem e destemor. Isso é o que acontece. Esse tipo de coisa ocorre. Mas muitas coisas acontecem também. Tipo, às vezes você é preso, atacado, agredido. Você sofre tudo em sua vida terrena. Então isso tem que ser dito. Mas vamos ser exegéticos aqui. Crispo crê em Jesus. Mas não só isso. Muitos outros também creram. Isso é obra de Deus. Soberania pura. O homem está inerte. Ele não planeja se converter. E a gente nem sabe como é que vai ser o nosso evangelismo amanhã. Não temos ideia do que vai acontecer quando a gente pregar o evangelho. Não temos ideia. Deus parece estar muito confortável com o caos que acontece no mundo. E ele se sai muito bem com o caos absoluto em termos terrenos. Veja, o plano dele é sempre ir direto ao ponto e trazer as coisas para a sua solução perfeita. Pare um minuto e fique tremendamente encorajado por essa passagem. Parecia que Paulo tinha feito tudo errado, percebe? Ele não formou e construiu um relacionamento com os judeus. Ele não conquistou a confiança deles. Ele não suavizou as palavras com o ministério de misericórdia. Ele nem sequer conhecia essas pessoas. Ele vai à sinagoga e não encontra muitos pontos em comum com eles também. Mas ele argumenta, como vimos. Ele proclama que Cristo é o Messias. Então, como disse várias vezes, ele acaba com tudo. Ele quebra todas as regras modernas. Ele não está ouvindo claramente as palestras missiológicas e teológicas no YouTube, hein? E o que é que Deus faz? Então, ao sair, ele sacode a poeira de suas vestes. Isso significa que ele não quer uma partícula de poeira em suas roupas devido a esse cenário. Ele não quer que nada fique impregnado nele. Não quer que nada dessa sinagoga de Satanás, desse lugar de Satanás, fique impregnado.
Ele sacode as roupas e vai embora. E basicamente os deixa com uma palavra de julgamento. E o líder da sinagoga o segue. E muitos outros também se convertem. Você pode parar de se preocupar com os modernos códigos missiológicos evangelísticos e começar a orar para ser bíblico em seu evangelismo? Essa é sua tarefa. Não é ouvir algum guru urbano em uma cidade chique que decifrou um código de forma competente porque o mundo moderno é muito negativo e complexo e precisamos de uma teoria crítica para alcançar pessoas super inteligentes e intelectuais. Para os pobres, tudo bem, o evangelho serve. O evangelho serve no Nordeste, ou no Piauí, ou na maior parte de São Paulo, ou em outros lugares. Mas, nossa, quando você chega a cidades chiques, tipo Londres, Manhattan, Paris, não, tadinho, você precisa de uma abordagem diferente. Você precisa de uma teoria crítica. E eu não concordo com tudo que esse homem defendeu, com certeza. Mas quem pregou para elites intelectuais mais do que Billy Graham? Quem? E embora nos tenha sido dito recentemente, num vídeo de treinamento de uma certa denominação batista, que se você tiver um vocabulário pobre, você não será visto como intelectual e não vai conseguir se comunicar com pessoas em ambientes cosmopolitas, você sabe quem pregou o evangelho e teve audiência dos intelectuais cosmopolitas e influenciadores mundiais mais do que Billy Graham? Conhece alguém? Você não consegue ouvir ele dizendo, pregando. Para muitos de vocês, ele é a voz mais famosa do mundo. Ele alcançou mais pessoas pregando o evangelho simples do que todos os estrategistas teológicos jamais conseguirão. Temos um evangelho simples, e ele salva pessoas de todas as camadas da sociedade. Salva pessoas da roça e da cidade. Você não precisa de missão integral, nem de um evangelho ajustadinho. Você precisa do bíblico. A segunda verdade sobre a soberania e evangelismo. Os 3 últimos pontos vão ser mais rápidos, hein? Pode ter certeza. O chamado de Deus é um chamado para não temer, mas para falar a verdade com coragem. Verso 9. Não tema, fale com ousadia. O Senhor disse a Paulo uma noite em visão, não tenha medo, mas continue pregando. Não fique calado. O texto já nos mostrou essa verdade, mas aqui o próprio Deus reforça esse princípio divino. Cristo fala com Paulo em visão, e a mensagem é simples. Não tenha medo. O que nos lembra que o medo vem naturalmente, não apenas para você e para mim, mas para um apóstolo também. O medo é natural e é pecaminoso. Temer o homem é pecaminoso. Se arrependa. Recomendo o livro de Virgil Walker e Darren Harrison. Por que você está com medo? É um livro excelente e vai te ajudar. Te ajuda a sair da armadilha do medo. A incumbência de Deus aqui é não ficar em silêncio diante da oposição. A incumbência de Deus está no grego, versículo 9, laleo. Continue falando. Vá em frente. É o que significa. É assim que você pode traduzir. E ao fazer isso, estamos imitando o nosso Deus que fala. Todo mundo se pergunta, o que é que Deus quer, hein? Qual é a vontade de Deus? Temos que ouvir o chamado de Jesus, porque é diferente do que a Bíblia está dizendo. Essa é uma palavra genérica para nós, é muito geral. Eu preciso de uma palavra específica de Deus para mim, para que eu possa saber o que Ele quer. Você sabe o que Ele quer? Deus quer que Paulo e nós continuemos falando. Deus nos disse o que Ele quer. Ele quer o nosso discurso, a nossa proclamação. Quer que as pessoas ouçam as boas novas. Ele não está confuso. A transmissão não está distorcida. A palavra não é duvidosa. Marche! Continue falando. Pregue. Evangelize. Vá em frente. Discipule. Continue tweetando, escrevendo. Continue levantando a mão na aula, se impondo e dizendo a verdade. Mesmo quando seus colegas não quiserem, seu professor te menosprezar. Continue falando. O problema aqui não é que a gente não sabe o que Deus quer. O problema é que queremos que Ele diga algo diferente do que Ele já disse.
Esse é o problema. Satanás fica feliz quando você se cala. E agora o que aconteceu nos últimos anos? O discurso da igreja foi silenciado. Pastores se acovardaram, ficaram em silêncio, pararam de se reunir por meses e meses. Até em igrejas aparentemente sólidas e fortes, não havia sequer uma transmissão ao vivo. Não houve nenhuma pregação. Satanás odeia o evangelho, odeia a verdade divina, odeia a palavra. Então o que ele faz para se opor à palavra? Ele liga o ar-condicionado e te congela de medo. Vivemos em uma cultura completamente dominada pelo medo. Aqui vivemos. Mas o medo não é acidental, nem incidental. É satânico. Totalmente satânico. Com exceção do temor a Deus. Satanás não define as nossas prerrogativas. E a cultura caída não determina a nossa missão. Agora, escute. Não tenha medo. Continue falando. Não estamos simplesmente falando. Vemos agora nossa terceira verdade sobre o evangelismo. A promessa por trás de todo evangelismo cristão é que Deus salva os seus escolhidos. Deus salva. Verso 10. Estou com você e ninguém vai te atacar nem te prejudicar, pois tenho muitos nessa cidade que são meus. E ficou com eles 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus entre eles. O Senhor Cristo diz a Paulo, estou com você. Como Daniel e seus amigos, você foi chamado para entrar na cova de leões. Você foi chamado para entrar no fogo e não está sozinho. Você nunca está sozinho. Nunca foi abandonado por Deus. Você pode até se sentir assim. Todos sentimos. Mas você não está. Quando você fala de Cristo, Deus está com você. Todos podem te abandonar, mas Cristo está ao seu lado e te fortalecerá, assim como fez com Paulo, quando estava prestes a morrer em 2 Timóteo 4. Portanto, você nunca está sozinho. Agora aqui na segunda metade do verso 10, Paulo está em Corinto, e ninguém lhe atacaria ou lhe faria mal. Entendemos que essa promessa é dada a Paulo diretamente, nesse momento, por um período específico durante 18 meses, porque Paulo será eventualmente atacado e morto, a gente sabe. Mas Deus dá essa promessa para que o evangelho avance. Ele dá proteção divina e força para a tarefa. A mensagem é óbvia. Não estamos trabalhando com nossas próprias forças. Deus está conosco. E tudo isso se resume em meia frase. Verso 10. Tenho muitos nessa cidade que são meu povo. Laos, estin, moe, Paulus, ente, poli. Tenho muitos nessa cidade que são meus. Em última análise, é assim que acontece. Podemos evangelizar porque Deus tem seus eleitos. Deus tem seu povo escolhido. Não temos medo da eleição. Não vamos picotá-la das nossas Bíblias. Ela está na frente e no centro. Na nossa Bíblia, não admitimos apenas a eleição. Amamos a eleição. É a doutrina de Deus. Sustenta cada minuto de nossa atividade evangelística, teológica e apologética. Tudo o que estamos fazendo é trabalhar para trazer a colheita dos eleitos. Eles não sabem que são eleitos. Eles não sabem que estão eternamente condenados, mas pregamos o evangelho para eles e pregamos Cristo crucificado e ressurreto pelos pecados. E se eles crerem, então pedimos para que Deus opere. Deus tem muitos em Corinto. Corinto era a cidade mais improvável para os eleitos. Pode ter certeza. Corinto é um lugar vil. É nesta cidade que Deus diz que tem muita gente lá, que tem seu povo. O Senhor tem um decreto em Corinto. O Senhor quer troféus de graça.
e Ele os terá. Olhando para a América, olhando para o Ocidente, para o mundo. Quais são as cidades onde parece que ninguém está sendo salvo? Então nem mandemos missionários para lá. Não faz sentido, né? Não faz sentido gastar nosso dinheiro ali. Seus corações são muito duros. Eles são muito pós-cristãos. Vamos encontrar alvos mais fáceis. Esse é exatamente o tipo de cidade que o Pai diz: vai lá. Eu tenho muitos ali. Você vai encontrá-los. Você vai chamá-los. O Senhor está fazendo algo intencional. Ele está ocupando um lugar escuro. E Ele está dizendo a Paulo: tenho muitos aqui. Apesar de você não ver. Não podemos considerar as coisas espirituais com os olhos do homem natural. Temos que olhar com os olhos da fé. Quando você vai para um lugar novo, quando está em uma igreja, quando faz parte de uma igreja e está tentando evangelizar a sua comunidade, não confie na sua visão natural. Veja isso com os olhos da fé. Peça a Deus e ore repetidamente para que Ele salve naquele lugar escuro. O evangelismo não está ancorado em nós, em nossos métodos, mentalidade ou motivos. O evangelismo está ancorado na plena soberania divina. Se a soberania divina de alguma forma desaparecesse, como o Wi-Fi do trabalho, então o evangelismo também desapareceria. Nós, calvinistas, deveríamos evangelizar mais. Não só porque somos os mais fiéis evangelizadores, mas porque temos o maior Deus. Temos a maior visão de Deus. Sabemos que Ele quer salvar. Sabemos que nosso Deus selecionou pecadores para a glória eterna. O evangelismo não é sobre nós. Evangelismo é, em última análise, sobre Deus. Não evangelizamos para obter resultados, mas para glorificar a Deus. E fazemos isso pelo método de Deus. Porque somente o método de Deus, a pregação bíblica, a proclamação bíblica, o evangelismo bíblico é que geram ovelhas. Nossos métodos geram bodes. Nosso objetivo não é começar uma fazenda de bodes. Nosso objetivo é cuidar das ovelhas. Então vamos orar para que sejamos fiéis nesse sentido. A última verdade sobre evangelismo. Tudo isso significa que evangelizamos a partir de uma postura de vitória e não de fraqueza. O cristianismo parece fraco no mundo e nós somos fracos. Mas Deus é forte e Deus nos torna fortes. Veja como Paulo reage à promessa de Cristo a ele na visão. Verso 11. Ele ficou 1 ano e meio. Ele ensinou a palavra de Deus. Ele tem certeza de que Deus salva as pessoas que Ele quer salvar. E então ele começa a trabalhar. Não tem nada demais ali, a não ser que o Pai está fazendo a sua vontade. A história está chegando a uma conclusão perfeita. Nossa salvação não é somente possível, ela é garantida. É verdade que a cruz está garantida. A ressurreição começa, a marcha da vitória e procissão dos santos. Todos os santos vão para a cidade celestial, está logo ali. E se você levantar os olhos, se parar de olhar para o celular e olhar as escrituras, vai conseguir ver, ela está ali. A luz está nascendo, o sol está nascendo, a nova humanidade está sendo conduzida para um novo êxodo. Estamos saindo do Egito, saindo de Sodoma, saindo de Gomorra. Está acontecendo agora, já começou. Estamos caminhando para a terra prometida. Estamos viajando para lá. Não chegamos ainda, mas muito em breve toda a terra se tornará a nova criação. Viveremos para sempre com o nosso Deus. O rio da vida fluirá da Nova Jerusalém, a árvore da vida nos curará totalmente. O cristianismo é agora uma fé sofredora, mas o cristianismo é verdadeiramente uma fé triunfante. A vitória é certa! E nada disso vem de nós. Tudo vem de Deus. Para concluir, aplicações rápidas. Primeiro, não se deixe abater pelo paganismo. Não se deixe abater por isso. Não deixe isso te abalar. Você continua. Espere pelo paganismo. Espere pela depravação. E continue lutando. Segundo lugar, não tenha medo. Não aceite a correção do mundo. Não aceite termos mundanos. Seja como comandante americano no dia D, cercado por soldados nazistas de todos os lados.
Os nazistas ofereceram termos de rendição para ele. E o comandante respondeu com apenas uma palavra. Ele disse o seguinte: não! Eu não recebo os termos de rendição. Não receba termos de rendição. Não tenha medo. Não viva com medo. Deus te deu espírito de ousadia. Terceiro, lembre-se de que você tem coragem divina como cristão, e especificamente como homem do púlpito. Você tem autoridade divina para pregar, então pregue. Pregue com santa ousadia. Por último, gaste sua vida por Cristo. Dê tudo a Ele. Não esconda nada. O Senhor tem muitos nessa cidade, muitos nesse mundo. Os campos estão brancos para a colheita. João 4. E saiba que o viver é Cristo e morrer é lucro. Pregar Cristo é ganho. Ser odiado é ganho. Ser multado em 50 milhões por reunir a igreja no Canadá, como o pastor Jacob Reum, é ganho. Se opor a ideologias ímpias, embora lhe custe muito, é ganho. Testemunhar perante um conselho escolar que os meninos não devem entrar no banheiro das meninas é ganho. Chamar homossexuais ao arrependimento é ganho. Lutar contra seus pecados ano após ano, dia após dia, é ganho. Lutar pelo seu casamento, confessar pecados e se comunicar, superar crises, é ganho. Lutar pela pureza como homem ou mulher solteiro, quando tudo em você parece desesperador, você está triste, quer um cônjuge, mas continua lutando e permanece fiel, é ganho. Ser insultado e blasfemado é ganho. Ficar na prisão 12 anos porque você não para de proclamar a Cristo como Bunyan é ganho. Caminhar para uma chama de fogo como John Rogers é ganho. Dizer adeus à sua esposa e filhos antes de caminhar para a forca e morrer por Cristo é ganho. Olhar para sua família uma última vez antes de o barco sair da costa, para nunca mais vê-los novamente, pois está comprometido com a tarefa missionária e a guerra ao seu redor. Essa é a história verdadeira de Eric Liddell. As coisas ficaram muito perigosas, então ele é enviado à China, mas mandou sua família para o Canadá. Este é o herói da carruagem de fogo. Ele os enviou para continuar a atividade missionária de pregação do Evangelho na China. Ele olhou para eles, acenou, se despediu de sua esposa e de suas filhas. E havia um bebê no útero que ele nunca conheceu. E era ganho ser crucificado de cabeça para baixo. Ganho. Concluindo, ouvi uma história no Canadá de como um dos meninos dos pregadores que foi preso por se reunir com a igreja, amar o próximo e amar especialmente a Deus, obedecendo a Deus. Um dos filhos dos pregadores veio a Cristo como resultado de observar seu pai ser ousado. E eu concluo com isso. Então, essas não são as minhas palavras. Não é um testemunho que eu escrevi, mas são as palavras da mãe do menino. E ela diz o seguinte, abre aspas, nosso filho mais novo diz que foi salvo quando James estava na prisão. Ele percebeu quanto era pecador e precisava do perdão divino. E precisava da ajuda divina para superar o chamado de sofrimento e perseguição. Fecha aspas. Aonde existe ousadia, não a hipocrisia de um pai, mas a ousadia e disposição, prontidão de sofrer por Cristo. Sempre haverá efeito espiritual. Haverá luz no meio das trevas. Haverá fé em meio ao medo. Tenho muitos nesta cidade. Oremos. Pai Deus, aqui novamente vemos a nossa tremenda necessidade de que Tu vivifiques as verdades que proclamei de forma insuficiente. Nós precisamos da Tua ajuda
Não somos o homem forte é nosso irmão, Jesus Cristo. Eu oro por toda a igreja aqui e assistindo via transmissão ao vivo. Oro para que tu nos enches de esforço e autoridade fundamentada na palavra. Que soframos por Cristo. Pensamos nesse último testemunho. Sabemos que muitos estão nos vendo, Senhor. E não temos ideia do que tu farás com isso. Mas oramos para que haja muitos como Crispo, que sejam salvos pela sua graça e pelo seu poder. Vivemos em santa ousadia, em nome de Jesus. Amém.